Se hoje você grava, edita, publica e vive de podcast no Brasil, alguém te ajudou a pavimentar esse caminho. Antes dos estúdios, dos patrocinadores e das métricas, existia paixão, tentativa e erro e muito áudio mal cortado. Nosso convidado de hoje é um dos nomes que transformou o podcast de hobby em mercado. Radialista, editor, educador, autor e, para muitos, o verdadeiro papa do podcast no Brasil. Fundador da Radiofobia, profissionalizou o Nerdcast e ajudou a formar gerações de produtores de áudio. Aqui, a conversa não é sobre fama, é sobre técnica, visão, bastidores e futuro. Ajuste os fones de ouvido, confira o ganho e vem com a gente que está no ar mais um episódio do Podcast para Podcaster. E a aula de hoje é com Léo Lopes. Começando o Podcast para Podcasters, este programa que vem explicar um pouco sobre o mundo do podcast. Então, hello crazy people! Se você não sabe quem é isso, procura aí, Big Boy, tem um documentário maravilhoso. E aí você vai, isso aqui é só pra dar um pouquinho do tom, entendeu? De veieira que nós vai ter hoje aqui. Que a gente é do rádio, gente. Eu tô com um cara, você já viu, eu tô com um cara incrível que eu sou fã. Porra, Léo. Pô, Ale, tamo junto, cara, imagina. Eu tenho uma coisa que eu falei na primeira Podcast Experience, eu não sei se ele sabe disso, que eu tava muito nervoso, porque foi a única exigência que eu fiz. A única exigência que eu fiz pro Eric, quando ele me colocou naquilo ali que eu nunca fui apresentador de nada, o Eric me inventou apresentador, ele falou, vem apresentar. Eu falei, ó, tá bom. Aí ele me mandou a lista, eu falei, faz o seguinte, eu apresento o Léo. Minha única exigência. Ele falou, esta empresa existe por sua causa. Ah, que isso, cara, imagina. Cara, pra gente... Gramofone, podcast e multimídia, né? Gramofone, podcast e multimídia. Por sua causa, porque eu escutava a vinheta do Jovem Nerd do Brix. Eu falei, porra, é assim que se faz podcast. Se o Léo faz isso, é assim que se faz. E multimídia quase não se usa mais hoje em dia. Não se usa, né? e eu mantenho em honra a Radiofobia. Que isso, fico agradecido, imagina. Eu realmente a honra sou toda minha. um grande fã, e aí eu falo isso com maior orgulho que eu hoje tenho... Porra, eu falo, porra, eu tenho o telefone do Léo Lopes e eu mando um áudio pra ele. Isso... Quando eu fazia, eu mostrei pra... E aí eu tô rasgando toda essa seda aqui primeiro, porque não é sempre que a gente tem a chance de contar isso em público. Mas quando eu trabalhava em rádio, isso em 2006, 2010, mais ou menos, por ali, eu comecei em rádio há muito tempo, eu ouvia podcast, eu ouvia o Jovem Nerd, que era que, diga-se de passagem, por que eu ouvia? Porque era o único que tinha um áudio bom. Naquela época, áudio bom era uma dificuldade. Era uma dificuldade. E aí, eu ouvia, já era editado por você, então deve ser 2012, 2013, porque já tinha Radiofobia no final. Tá, então 2012 pra frente. A gente começou em setembro de 2012. 2012. E aí, eu mostrava aquilo pras pessoas do rádio. E falava assim, vamos fazer. E eles falavam assim, ninguém nunca vai baixar, isso é coisa de nerd. Tinha essa... E aí, hoje, a gente tem uma empresa e a gente tem um ecossistema e tem tudo isso acontecendo. Sim. Graças a você. Não, pelo amor de Deus. Pra caralho, graças a você que começou lá atrás. Eu ajudei. Comendo capim. Entendeu? Porque se não é o esforço de você e muitos, mas não é o esforço de você e muitos de segurar a bronca, a gente não tinha podcast hoje no Brasil, com o tamanho que tem. Assim, a gente faz parte ali da terceira, quarta onda, mais ou menos, né? Que a gente fala. Não tem um número exato, não existe uma... Como é que fala? Uma linha divisória exata, não tem. Mas eu comecei em 2009, né? O Radiofobia, eu conheci podcast em 2008. No Brasil, a gente estabeleceu que a data de criação, né, 21 de outubro de 2004, né? Que não é, na verdade, esse é um outro segredo, né? É tipo Natal. Exato, exatamente. Porque depois a gente foi descobrir que o Danilo, né? Danilo Medeiros, do Digital Minds, ele reorganizou o feed dele e os primeiros episódios ficaram todos com essa data. Então, que na verdade é um pouco antes até. Mas então, a gente vamos dar um disclaimer aqui pra quem não sabe, o Rodrigo Medeiros foi o cara que fez o primeiro podcast brasileiro. Exato. O primeiro podcast do Brasil foi o Digital Minds do Danilo Medeiros. Na época falava sobre tecnologia, programação e tal, uma coisa que ele tinha ouvido nos Estados Unidos. Tinha começado ali alguns meses antes, lá nos Estados Unidos, o tal do podcast.
que no Brasil ninguém ouvia ainda. E aí ele começou, e aí depois vieram outras pessoas, o Gui Leite, Biacunzi, o Billy, o Senna, aquela galera da primeira geração, né? A primeira onda, os pioneiros realmente, esses que começaram ali. Mas era muito obscuro, underground, era uma coisa, como você falou, de nerd raiz mesmo. Porque, assim, primeiro que ninguém sabia direito o que era, né? Então, vamos lá, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, que eu quero que você conte. Como era ouvir porque você, antes de ser um produtor de podcast, você era um ouvinte de podcast. Eu comecei como ouvinte, sim. Eu já era radialista, mas eu comecei como ouvinte, sim. Como era ouvir um podcast? Qual era o trabalho? Porque não tinha streaming. Qual era o trabalho que você tinha? Como se escutava? Como se escutava, pra geração atual. Que acho que não, ontem. Então, pra geração atual, podcast, né, o pessoal até pergunta, onde que eu assisto o seu podcast? Cara, tudo bem, tem podcast em vídeo também, estamos nós aqui fazendo isso. Eu faço já o Radiofobia em vídeo há vários anos, apesar de ser remoto, mas as gravações são transmitidas na live e tal. Mas lá em 2009, quando eu comecei, 2008, quando eu comecei a ouvir, a gente tinha que entrar no site, né? Não existia ainda a telefonia móvel como a gente tem hoje. Na época, eu acho que estava começando a Samsung... Banda larga, né? Então, mas estava começando ainda o telefone móvel. A Samsung era no mesmo prédio, eu trabalhava na Toyota na época, e tinha uma amiga nossa que trabalhava no marketing da Samsung e estava lançando o Galaxy S. Pra você ter uma ideia. Ia revolucionar esse negócio da telefonia móvel. Porque o telefone era BlackBerry e tinha... E o iPhone que tinha começado já, né? E o pessoal, assim... No Brasil, o rádio era muito forte também. O radinho, Isso. Tipo o Nextel, né? Exato. Isso mesmo. Mas não existia essa coisa de internet móvel. Então, para você ouvir um podcast, primeiro que você tinha que favoritar a página do podcast que você gostava. Para não perder. Para você poder entrar lá nos favoritos do seu navegador e entrar direto naquela página. Aí você tinha que, visualmente, né? Tinha que ver se tinha um episódio novo. Ninguém avisava você que tinha um episódio novo. O Twitter estava começando ali, 2007, 2008, estava começando o Twitter. Então, ainda não tinha uma prática de, vamos comunicar ou não. Feed recorrente. Exato. Aí, você via que tinha um episódio novo, você tinha que fazer o download daquele arquivo de áudio, que era um arquivo MP3. Você fazia o download no seu computador. E aí você tinha que escolher como é que você ia ouvir. Então, você vai ouvir como? Você dava um duplo clique e ouvia num Media Player. No Winamp Media Player. Ou do Mac, ou do PC, seja qual fosse. Uma coisa que muita gente fazia era transferir o arquivo para aqueles MP3 player de pendrive, que era um pendrivezinho que tocava música, né? Que era uma versão moderníssima dos antigos dos Walkmans, né? MP3 de pendrive. Que era o que hoje a gente ia chamar de iPod da Shopee. iPod da Shopee, exatamente. Ou o que muita gente acabava fazendo, eu, no caso, era um deles, porque eu ouvia podcast no deslocamento de casa para o trabalho no carro, e o rádio do carro não tocava o MP3 player, o pendrive. Então eu tinha que queimar o episódio de podcast em uma mídia de CDR. E aí você gravava o arquivo de áudio, ou se o seu tocador do carro não tocasse a mídia MP3, você tinha que queimar como um CD de música mesmo, né? E aí o meu parasol do carro era um peso, assim, porque tinha um negócio tipo um porta-CD, tinha 20 CDR, assim, e ficava trocando de CD para ouvir no carro. Tinha a curva de ouvir podcast já tinha essa dificuldade. Você imagina a dificuldade para quem produzia, né? Putz! Então era muito complicado. Era uma outra época. Era a época do podcast de rolha, né? Total. Total. E hoje em dia, tem gente que acha que o podcast quem inventou foi o Spotify. Que quem inventou foi o Podpah, foi o Flow, nem o Jovem Nerd inventou o podcast. Não, ele já é muito anterior a isso, entendeu? Ele é um podcast antigo para os dias de hoje, mas assim, ele é muito mais novo do que a galera que começou. A mídia é bem anterior, né? Então anterior. Tem várias gerações. Hoje em dia é tudo muito simples, você tá com o smartphone no bolso, você escolhe como você quer ouvir. Essa coisa da democracia que faz o podcast ser diferente
de outras mídias, que é você poder escolher onde, quando e como você quer ouvir. Totalmente a escolha está na sua mão, né? Ele sempre foi on demand. Isso. Não, ele sempre foi on demand. Esse é o diferencial do podcast principal relacionado às outras mídias, que ainda se mantém. A maneira de se ouvir mudou, né? O perfil de consumo mudou, como se ouve mudou, mas você continuar tendo essa versatilidade e dar a escolha pro ouvinte que é o grande pulo e continua sendo, né, o grande pulo do gato. Né? Eu também acredito nisso. Bom, feito toda essa explicação dos primórdios do podcast... Olha, vou fazer aquela coisinha, devia ter feito com essa vozinha assim. Pô, ia ser muito maravilhoso. Olha, meu filho, lembra do meu tempo? Eu quero saber quem é Léo Lopes na fila do pão. Cara, na fila do pão eu sou só um cara que foi comprar pão na padaria lá de Serra Negra. Mas eu sou um cara de 51 anos, que tenho 3 filhos... sou empresário do ramo da comunicação há 13 anos, mas nem sempre fui, né? Então eu sou apaixonado por rádio desde criança, comunicação e rádio. Tem umas fitas cassete remanescentes da época que tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, que meu pai gravava, um gravadorzinho antigo, que eu tenho até um muito parecido com esse que meu pai tinha. E tinha o hábito de gravar a gente. Então eu já imitava o Silvio Santos com 3 anos de idade. Claro, voz de criança e tudo, voz de criança, mas aquela dinâmica, né, de rádio, de vamos cantar e fazer entrevista e tal, não sei o quê. E eu cresci brincando de rádio. A fita cassete sempre foi o meu brinquedo preferido, imitando, fazendo vozes, brincando de Jô Soares, Chico Anísio, Djalma Jorge, Tatá Escova, desenhos animados... Então, enquanto meus amigos estavam jogando bola, eu demorei a crescer, né? O meu estirão só chegou com 16, 17 anos. Então, eu tinha 14 anos com um corpinho de 10. Meus amigos estavam tudo lá, querendo ser garotão, jogando basquete, jogando vôlei e tal. E eu e o Queça, que é o padrinho do meu filho número 3, o Lorenzo, era o meu melhor amigo. A gente estava em casa brincando de rádio, gravando, fazendo programa. Eu tenho essas fitas até hoje, né? E você chegou a ir pro rádio esportivo, não? Rádio esportivo, não. Eu tive a minha primeira experiência em rádio com 16 anos, numa rádio FM experimental, que estava começando lá, era em Amparo, na cidade vizinha. Eu sou de Serra Negra, no interior de São Paulo, que é uma cidade que fica no alto da montanha, uma estância hidromineral, climática, turística, até hoje, vive do turismo. Estou para conhecer uma pessoa do estado de São Paulo que não conhece a Serra Negra. Muito... Inclusive, tá convidado quando for a Serra Negra, vamos lá, que tem uns lugares bem legais pra gente. Sei que você gosta outra pegada. Sei que você gosta de comer bem, né? E tomar um negocinho, vamos junto lá. E aí eu cresci lá, tive essa primeira experiência de rádio com 16 anos. Na época, ainda com cartucheira, toca-fita, picape, né? E tocava música e falava a hora e aquela coisa toda. Apaixonado por isso. Mas eu não segui isso como carreira. Eu entrei para uma carreira sacerdotal, com 18 anos, da Igreja Messiânica, que é uma religião de origem japonesa. Tive meus motivos para isso, e aí eu fui seguir essa carreira sacerdotal. E lá na Messiânica eu fiquei durante 12 anos. Então a minha primeira formação não é em rádio nem em comunicação. Eu sou tradutor e intérprete de japonês. Caraca. Eu sou formado em japonês, terminei meus estudos no Japão. Na época, em 4 anos, eu tirei os 4 com quantos anos você foi pro Japão? Fui pro Japão. Eu fui pro Japão com 20. Com 20. Mas eu comecei a estudar com 18. Entrei pro seminário com 18. Fiz 2 anos aqui, ganhei a bolsa, fui com a minha turma pro Japão em 1995. Fez exatamente agora 30 anos que eu fui pro Japão, 95. E aí eu fiquei 12 anos como sacerdote, né? Então... Eu me formei em japonês, falava inglês, e fiquei até 2005 na igreja como profissional, quando então aí eu me desliguei e aí eu fui trabalhar com o idioma, que era o que eu sabia fazer, mas apaixonado por rádio, eu quis... Nessa fase que você tá na igreja, você tinha alguma ligação com a área de comunicação ou não? Você estava mais isolado? A contragosto dos líderes da igreja tinha. Tinha? Porque eu era o cara que não podia ver o microfone, que eu tava com o microfone na mão. Então, apresentando um evento, chegou aí em 2001 a ter um congresso internacional de jovens no Canindé, se não me engano, que eu apresentei para 25 mil pessoas.
junto com outros apresentadores também e Sim. tal, mas eu era o único que era ministro, sacerdote, que devia estar acompanhando o grupo, mas não, eu tava no palco fazendo micagem e aquelas Cara, malabarismo, palhaçada, 25 mil pessoas. fazendo imitação, cara, sacerdote imitador. Nem aguentava isso. Nem- Tinha, né, fazendo, olha você, mas fazendo imitação de... Cara, ninguém aguentava, cara. É tanto que a saída da carreira sacerdotal depois de 12 anos foi uma coisa meio que assim, cara... Eu lembro que na época que eu fui desligado, fui desligado, um dos reverendos falou assim, a gente sabe que você vai ser muito mais útil na sociedade do que aqui dentro, né? Então, e realmente, né? Mas isso é uma outra história. Uhum. Foi realmente uma mudança de carreira. E aí eu fui trabalhar como tradutor, mas querendo realizar o sonho de ser radialista, eu fui buscar como, com 30 anos... Já era, na época, casado, já tinha um filho, estava esperando o segundo, estava para nascer. Uhum. O segundo filho ali em março de 2005. Será que dá tempo de trabalhar no rádio ainda? Será que dá para eu entrar no rádio? Voltar, né? Aquela... E foi aí que eu mandei um e-mail pro Marcos Aguena, que é o Japa, Uhum. trabalhava no Pânico, né? Sim. Me chamou para ir no Pânico, eu fui, participei lá como ouvinte artista. Nesse mesmo dia, ele me levou para conhecer a Rádio Fênix, que era uma rádio que fazia programação aqui no Brasil, para os brasileiros que moravam no Japão. Ele tinha um programa lá das sexta-noite, ele gravava aqui, mas lá era sábado. Gravava não, era ao vivo, né? Era sábado de manhã, das 9 ao meio-dia no Japão, que era sucesso. E aí eu fui, nesse mesmo dia que eu fui no Pânico, ele me levou para conhecer a Rádio Fênix. Você imagina, no mesmo dia, Caraca, eu tava no bicho. estúdio da Jovem Pan, com a galera do Pânico, que na época eu ainda sou, mas eu era muito fã. Muito. Uhum. Emílio e, puxa vida, o Japa, eu adorava ele. Uhum. Tanto que ele é meu padim, virou meu padim, né? Até hoje, no mundo do porque- rádio. porque é isso. Ele o foi o cara te primeiro, levou- foi o primeiro convidado do Radiofobia, depois não foi à toa, né? Pô, porque o cara que te levou no... Você foi, mandou um e-mail, o cara responde. Foi. Vai pro Pânico, que era assim... Na época era muito. Não sei se dá pra ter noção do Não dá. tamanho que era o Pânico. Não dá, Não dá pra ter não dá. noção. Do que era, Não o dá. Pânico, Porque hoje é o Pânico diferente, né? Do rádio, exato. Do Não tinha nada rádio. na TV. Não tinha nada na TV. Isso, a gente tá falando de rádio. Aham. Era uma época da... E eu venho dessa influência de rádio da infância, né? Uhum. Então, pra mim, Jovem Pan era de Djalma Jorge, Uhum. sabe? Eu não sabia... Era Tutinho, É isso que Amigo eu ia Lens, falar, I Love You, Mina, e eu tava no mesmo estúdio ali. Nesse dia que eu fui lá, no Aham. Pânico, o Tutinho entrou no estúdio. Puta, Cara, eu quase tive quase um troço. uma síncope ali, porque eu vi aquele cara com aquela mancha na Aham. cabeça, eu falei, é ele. não tem como... E começa... Oh, meu... Aí eu falei, o Emílio falou, eu tinha conversado com o Emílio no Uhum. intervalo, ele falou assim, aí, você não gosta do Djalma Jorge? Olha ele chegando Aí, aí, aí. ó. Aí, ó, isso aqui é fã seu, hein? Não, meu, você é louco, meu, essa coisa já acabou, meu, que isso? Falei, manda um I love you. I love you, mina. Falei, cara... foi maravilhoso. Cara, você Caraca. imagina, eu com 30 anos virei criança de novo É. naquele momento, cara. Porque, assim, quem não sabe quem é o Tutinha, ouve Antônio o... Augusto Amaral de Carvalho, filho ou neto? Não sei. Não sei. Filho do seu Tuta, que falecido. é faleceu. Neto de Paulo Machado de Carvalho, fundador da TV Record, E do grupo nome do Jovem Pan, Pacaembu. grande. Então, ele é neto do Pacaembu, Ele só é neto isso. do Pacaembu. Só isso. Só isso. E aí, e quem quer saber como ele é, escuta aqui o... Doutor Pimpolho. O Doutor Pimpolho. Ele é o Doutor isso. Pimpolho. Felipe Ele Xavier é faz. baseado no... E ninguém até hoje entende como que ele foi parar na Jovem Pan. Não, mas O ele senso de adora o humor Doutor dele Pimpolho. é maravilhoso, né? Ele adora, né? Eles faziam isso na época a gente tá falando do Felipe Xavier, Uhum. mas eles faziam isso na época dos sobrinhos do Ataíde, que era o Paulo Bonfá, ele e o... Oh, meu Deus, Marco Bianchi. Isso. E aí depois eles se separaram e tal, não sei o quê. Paulo Que Bonfá fazia e o Bianchi Rock foram Go. fazer Rock Go e tal, e o Felipe Xavier. Não, o Felipe Xavier tava no primeiro Rock Go. Ah, tava no primeiro, Ele né? era o repórter de campo. Ah, é. Isso, Ainda isso. era sobrinhos do Ataíde. Ele fazia o Peterson Foca, cara. Ele era Cara, é tomada a gemada da avó e tal. Cara, tá vendo? A gente que é de rádio, tem essa coisa, a gente começa a falar e fica perdido. Fica Fica porque louco. a gente vai pro meio do rádio e aí a gente vai falar pode falar de humor dentro do Mas rádio. nesse dia o Japa me levou lá e eu Aham. conheci a Rádio Fênix. Aí você foi pra Rádio Fênix, boa. Não, vamos mas voltar. não fui trabalhar na Rádio Foi Fênix. só Mas, conhecer. mas nesse dia aconteceu uma coisa que ele falou assim: você consegue fazer uma versão de Festa no AP do Latino em japonês? Caraca. Eu falei assim,
tava bombando a pedido música bem na aleatório, época, né? mas é... a Porque música no tava- Galera Fênix era tipo um Pânico que ele fazia lá, mas pra galera do Japão. E ele levava os convidados lá toda semana. Beto Hora, Nani Pipa, a galera do humor e tal. Ele com certeza tinha contato com a galera na Jovem Pan, levava lá e Sim. fazia amizade. E o Japa era um grande produtor, até É hoje. um grande produtor. Tá hoje na Melfis, na rede Melfis, né? E tá sediado em São José dos Campos. Já tive lá dando entrevista pra ele lá também na Melfis Que e legal. tal. E aí ele, grande produtor, falei, cara, faço. Quanto tempo? Sei lá, me dá um computador aí. Fiz a letra de Festa no Apê em japonês. Apato no pate. Aí falou, bom, beleza. Quem que vai cantar isso aqui? Falei, eu canto. Você canta? Canto. Então, vamos fazer um arranjo aqui e a gente fala contigo. Aí conheci o Nilson Nil, porque o lance da Rádio Fênix era o seguinte, era uma rádio produzida totalmente profissional. O coordenador artístico era o Ricardo San. Ricardo San, Da da Transamérica. Transamérica, que fez lá o 2 em 1 Isso, junto com a coordenador Gi da durante Transamérica. tanto tempo. E o Nilson e o Ricardo são primos. Caraca. A rádio ficava no prédio da família do Nilson. A irmã do Nilson, ela tinha um consultório no andar e no outro... A ex-mulher do Japa trabalhava lá também e no terceiro andar ficava a rádio e o estúdio da produtora do Nilson. Caraca. Então, ele montou ali, o Nilson já tinha, era locutor também, locutor até hoje ele dá aula no Senac e tal. Tinha experiência na rede Jovem Pan Sat e tal. Esse empresário japonês falou, pô, quero montar uma rádio com qualidade profissional. Então eles faziam tipo uma Transamérica Pop, só que voltada tudo para os brasileiros do Japão. O fuso era do Japão, a programação era do Japão, os comerciais eram Isso que eu ia todos falar, de os empresas patrocinadores japonesas. também era tudo japonês. Tudo, porque era pra galera do Pra Japão lá, consumir. E aí eu conheci nesse dia, fiz a tal da música, uma semana depois eu fui lá, cantei a música, os caras lançaram no Galera Fênix essa música. Uma paródia tirando uma onda, assim, tipo, a ideia não Era era... a paródia da paródia, Era né? a paródia da paródia. Vamos Era. tirar uma onda aqui pra brincar. Mas você sabe que a letra ficou, modéstia à parte, bacana. Aham. E o pessoal, até hoje, tem gente que fala assim, você não é o Léo do Apatonopati do DJ Pokémon. Você assinou como DJ Pokémon. Eles deram o nome, não fui eu, entendeu? Porque eu só cantei, Só fiz a cantou, música. aham. E aí os caras me chamaram lá no Galera, foi porque a música começou a ser a mais pedida da rádio. Caraca. Aí veio um empresário japonês que queria gravar um CD, as melhores da Rádio Fênix. Virou a cabeça do CD, essa música principal. Hoje, se você for no Japão, qualquer máquina de karaokê, jogar Apatonopati DJ Pokémon, você canta minha música no Japão. E eu nunca ganhei nada por essa música, sim. Ganhei de outras formas. Mas o ECAD japonês nunca te Nunca, ligou, nunca, nunca te nunca, ligou nunca, pra nunca. te mandar uma... Nunca. Fala, ó, passa aqui que a gente tá desde 2000 Não. com o teu dinheiro guardado. 2005. Nunca 2005, rolou, nunca rolou. Nunca rolou. Mas o Nilson foi quem me incentivou a fazer o curso de locução. Uhum. Na verdade, ele pagou pra mim o curso de locução. Então, a tua ideia sempre foi locutor. Muito Locutor. mais do que editor. Não. Meu negócio era falar no microfone. Falar no microfone. Uhum. Era falar, era fazer locução. Tá, Eu sempre fui um cara de... Sempre brinquei de locução. entendi. Jovem Pan 2h30, tá começando agora a programação aqui, Léo Lopes com você. A gente vai até o quê? 5h30 da tarde, ó. Daqui a pouco tem um sorteio. Aquilo que você faz também, pô. Então é Aham, isso. sim. É o cara da locução, Da locução. entendeu? E eu sempre quis fazer isso. Era o meu Aham. sonho, era fazer isso e ganhar dinheiro com isso. Mas tu sabe que eu cresci no meio de locutores e tudo isso no meio do rádio, mas eu nunca quis ser locutor porque o locutor trabalha finais de semana, feriados e de madrugada. Pois é. Então eu tinha meio que puta, não, locutor não. Eu fui pro lado de operador porque falei, cara, locutor não, locutor trabalha nos horários muito ruins. Ganha-se pouco, trabalha-se muito, em compensação leva-se uma vida de cachorro, né? Exatamente. Falei, não vou não. E aí eu nunca quis ir pro lado do locutor por isso, por causa do lance de trabalhar no final, principalmente no final de semana. E você sabe que, você falou um negócio agora que me lembrou, você sabe que meu nome é Léo Lopes, o pessoal me conhece, Léo Lopes, mas meu nome é Leandro, né? Eu não sou Leonardo. Não é Leonardo. Não, eu sou Leandro. Você é outra parte da dupla. Eu sou Leandro Lopes. Quem me batizou de Léo Lopes foi o Ricardo San. Que legal. Porque na igreja, quando eu morava no Japão, tinha só um senpai, um cara mais velho que eu, que me chamava de Léo, por uma brincadeira dos Três Patetas. Uhum. Que eu falava, ei, Léo, seu cabeça de pudim. E ele me chamava de Léo, por causa das vozes e tal.
Leandro em japonês fica Reandoro. Não tem o L, né? Fica com R, Reandro. Então chegou uma época lá que um sensei perguntou assim, cara, não tem, tipo o Romário, não tem apelido não, peixe? Sim. Assim, tem um senpai que me chama de Rel. Rel-san. No Japão tinha um desenho, chamava Janguru Taitei, que era o detetive da floresta e tal, e o Kimba, aquele leãozinho branco, era Rel. Então, era muito mais fácil, porque ele me apresentava como gaidin, seminarista, e ainda tinha uma brincadeirinha pra fazer, e gravava. E era Rel Lopes. Leandro Lopes, mas eu chamava de Rel, apelido. Quando depois que eu tirei meu DRT, que eu fui trabalhar na rádio e tal, que comecei a trabalhar na rádio Banzai, que era Fênix 2, que foi a segunda rádio que eles montaram dessa vez, só pra tocar música oriental, era a Rádio Oriental do Brasil. Aí o Sam... Focado no público brasileiro. Focado no público brasileiro, que tinha voltado aqui do Japão e tinha saudade das coisas. E que consumia música de mangá, de anime, né? Música de anime, música de filme e tal. E aí começou a Rádio Fênix 2, que depois virou Rádio Banzai. E foi nessa que eu trabalhei, depois de ter tirado meu DRT e tal. Tô pulando um puta pedaço da história. Mas aí o Sam falou, e aí, qual vai ser o nome? Leandro Lopes? Pô, Leandro Lopes não é muito sonoro pra locutor, né? Muito grande. Aí ele perguntou a mesma coisa que o sensei perguntou pra mim no Japão anos antes. Tem apelido não, bicho? Falei, alguns me chamam de Léo Lopes. Léo Lopes é sonoro, Léo Lopes é legal. 2 L's. Vamos lá, SS Silvio Santos, LL, Léo Lopes. Vamos de Léo Lopes, Léo Lopes. Léo Lopes batizou, ficou até hoje o nome de trabalho, Léo Lopes. Caraca. Ô, Ricardo, bicho. Outra coisa que a Rádio Banzai que me deu foi Ricardo o nome artístico. Que incrível. Cara, eu acho que nem ele lembra disso. Ah, não, porque essas coisas vão acontecendo muito rápido. Vai acontecendo no corredor. Ele me chamava de Leozão. Leozão, e aí, como é que vai ser? Caraca. Léo e aí Lopes. você ficou no rádio quanto tempo? Eu fiquei, então, depois, em 2005, eu fiz rádio oficina, tirei o meu DRT. Exatamente um ano depois que eu pisei no Pânico pela primeira vez, que eu encontrei o Japa, um ano depois eu passava na Delegacia Regional do Trabalho para pegar a minha carteira com o meu DRT. Exatamente um ano depois de eu ter ido pro Pânico por aquele convite que o Japa me fez, eu era radialista. E que aí bom. Agora o desafio era trabalhar, né? Sim, total. E aí eu não consegui, num primeiro momento, obviamente eu já tinha 30 anos, já tinha 2 filhos. Para quem não sabe, trabalhar no rádio, você começa cedo, trabalhando em horários que ninguém quer fazer, madrugada, fim de semana, como folguista e tal. Quanto mais insalubre for o lugar da rádio, mais fácil eu conseguir um emprego na madrugada. E rádio é um meio que tradicionalmente paga muito mal. Então, assim, eu não conseguiria sustentar a minha família trabalhando. É uma questão entendeu? até de negócio. O anúncio do rádio é barato. Isso. O anúncio do rádio é barato, então, por uma questão de conta, você acaba pagando mal todos os funcionários. Claro, tem grana rolando, não é tão pouco assim, mas sempre foi barato. Sempre foi mais barato. O rádio sempre foi mais barato que a revista, o jornal e a televisão. É muito difícil entrar no rádio também, porque se você imagina quantas rádios, né, em cada cidade você conhece. Entendeu? É muito pouco. O meio rádio é um meio muito enxuto. Fechado, é muito muita fechado. gente. É muito pouca gente trabalhando. E às vezes um locutor ele trabalha em 2 ou 3 emissoras de segmentações diferentes que não concorrem entre si, né? Então ele faz durante a semana numa rádio adulta, fim de semana numa rádio popular, às vezes faz de folga numa rádio jovem, enfim, para quem consegue trabalhar. E aí eu fui trabalhar como tradutor, mas por essa gratidão ao Nilson, ele pagou o meu curso de rádio, ele simplesmente patrocinou na época que eu não acreditava, eu não tinha grana para isso, e ele se tornou um amigo que estou trazendo para a vida toda. Eu fui e trabalhei, obviamente, também para ter prática de microfone, né? De estar ali fazendo. E aí eu fazia madrugada, fim de semana, na Rádio Banzai. E tem muito ouvinte hoje do Rádio Vubim, inclusive podcasters hoje que estão no Japão e tal, que são daquela época e que lembram dessa época da Rádio Banzai. Então você tem uma pré-podcast. ligação muito próxima do Japão, assim... A vida inteira. A vida inteira, né? A vida inteira. Eu sou... a minha relação com a cultura japonesa, ela vem... Assim, eu sempre fui apaixonado desde criança, não sabia por quê. E aí teve toda essa relação com a messiânica e tal. Me tornei tradutor e intérprete de japonês. Eu consumo muita coisa do Japão até hoje. Caramba. E ainda leio, ainda escrevo, ainda falo, ainda tenho... Não perdi, Em que momento o podcast ele entra na sua vida, assim? O
Podcast veio em 2008, quando eu estava na Toyota já, que eu trabalhei durante Mais uma empresa japonesa. mais uma empresa japonesa. Eu trabalhei para a JICA, que é a Associação Internacional de Cooperação, né, Japan International Cooperation Agency, em 2007, 2008, 2006, 2007 para 2008, que foi o motivo que me levou a mudar. Na época eu saí da igreja e tal, saí de Serra Negra com 18 anos. Campinas, olha, conto que nem japonês também, você viu? É mesmo, né? O jeito de contar. O jeito de contar não é o mesmo que a gente... E eu só percebo isso quando eu tô fazendo. Morei em Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí fui pro Japão, fiquei quase 3 anos no Japão, Sri Lanka. Caraca. 6 meses. Voltei pro Japão, voltei pro Brasil, Belém do Pará, 5 anos. Aí fui pra São Paulo, 3 meses de Bolívia, e aí eu me desliguei. Comecei morava na Vila Mariana nessa época que eu me desliguei e que comecei a trabalhar no rádio. Na rádio, estudar, na verdade, comecei a fazer o curso de rádio. Aí veio uma proposta para trabalhar numa equipe de tradução para o governo japonês, aqui na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Um grupo de cientistas e japoneses, técnicos, para fazer um estudo de melhoramento ambiental da bacia hidrográfica da represa Billings. E era ligado à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Aí eu peguei, aceitei, trabalho pagava muito bem para quem estava desempregado, e fui trabalhar, me mudei para São Bernardo. E aí eu fazia rádio final de semana, madrugada, e trabalhava lá. Nisso tirei meu DRT. Fiquei 1 ano e meio nesse projeto. Acabou o projeto. Trabalhei uma época como P&R, que era artistas e A&R, artistas e repertórios, para uma gravadora, a mesma gravadora japonesa que lançou o CD As Melhores da Rádio Fênix. Trabalhou em gravadora os também. caras começaram a vir para cá para pegar artistas brasileiros de bossa nova e tal. E eu trabalhei para esses caras durante 1 ano e meio, mais ou menos. Porque o que eu sei o samba é muito forte lá, né? Como música brasileira. Bossa nova, bossa principalmente. nova, assim, é uma... E aí essa coisa da New Bossa e tal. Então, eles ficavam aqui, tipo, 1 mês, depois ficavam 3 no Japão, voltavam para cá. Nesse 1 mês que eles ficavam aqui, eu rodava. Então, conheci toda essa galera aqui, Simoninha e Jairzinho da S de Samba, Menescal. Cara, a gente passou uma noite tomando um porre na casa de Luiz Carlos Dugo Miele. Caraca! Tomei 2 garrafas de White Horse com Miele, rapaz. Nossa, isso é maravilhoso. Eu tenho esse bad na minha vida de ter tomado um porre com mielão, velho. Porra, muito que foda. Na época isso. de gravadora, trabalhei em gravadora. Sim. Então sempre música, rádio, locução de algum próximo, jeito. Né? Aí, pô, chegou uma época que, de novo, fiquei desempregado. Toyota me contratou para trabalhar como tradutor-intérprete, não, relações públicas, para cuidar da comunidade japonesa. Sempre ligado com o Japão. E aí eu tava o quê? Com o meu DRT de radialista na gaveta, querendo trabalhar sem ter conseguido entrar porque não ia conseguir pagar as contas. E uma frustração que eu tinha é que eu queria também fazer dublagem. E foi na escola de rádio que eu descobri que para fazer dublagem eu tinha que ser ator e não locutor. Eu podia fazer talvez voice-over, outras coisas, mas dublagem mesmo não podia. Você podia ser. E aí tinha um radialista... Que também é outro meio fechadíssimo. Muito difícil. Muito difícil. Muito Até difícil. hoje muito difícil de Muito entrar. difícil. Dublagem é bem mais difícil talvez até do que o rádio. Eu também acho. E aí tinha um radialista de Rio do Sul, Santa Catarina, que todo sábado de manhã ele era apaixonado por dublagem. Todo sábado de manhã ele entrevistava dubladores nesse programa e eu descobri esse cara na internet. Porque eu queria saber sobre dublagem Como e que tal. funciona? E aí ele entrevistava os dubladores da velha guarda, Mário Monjardim, da Mata, Jorge Ramos e tal. E entre eles o Guilherme Briggs. E aí, ouvindo a entrevista do Guilherme Briggs, ele deu umas 2 ou 3 entrevistas para ele, eu descobri que o Briggs ele tinha se tornado ator por ter comprovado o trabalho, ele não tinha feito curso de teatro. E aí eu comecei a consumir tudo que eu encontrava sobre o Guilherme Briggs na internet. E foi nessa que eu encontrei o Nerdcast, que o Briggs deu a primeira entrevista, Nerdcast número 94, e esse foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Mas isso foi em 2008. Cara, não, mas você falou uma coisa que eu acho legal a gente falar, que é o seguinte, pra quem tá, principalmente a galera que é operadora de podcast hoje, que trabalha como operador de podcast nos estúdios que tem por aí,
e a maioria não tem DRT, não tem a mínima ideia do que é, Sim, guarde esse documento. Porque você também pode tirar o seu DRT com certeza. de radialista comprovando o trabalho. Uhum. Então, putz, tudo que você puder ter crédito, porra, pede aí, gravou um podcast, pede pra colocar o crédito. Vai gravando Sim. com provas de que você trabalha com isso, Perfeito. monta o teu bookzinho, Perfeito. porque aí você leva. Por quê? Quem paga bem são grandes emissoras de televisão ainda. Exato. E grandes produtoras. Sem DRT você não entra, não. Não entra. Esquece. Uhum. Então, pra galera que tá trabalhando aí em pequenas produtoras e tal, vai guardando material Perfeito. pra você poder dar entrada no seu DRT, pra você poder ser até locutor também, você pode tirar o DRT Sim. comprovando o trabalho também. Tem que Você ter tem um DRT. período. E para trabalhar nesse meio de comunicação, você tem DRT de produção. Né? Eu, quando eu fiz rádio setor locução. Uhum. Mas tinha também de sonoplastia, tinha de produção, né? Tinha de vários Quando outros. eu tirei o meu, eu fiz a faculdade de rádio e TV e aí eu tirei o pleno. Eu não sei nem se ainda se a faculdade ainda dá o DRT pleno, que Aham. aí ela serve pra qualquer Para setor. qualquer setor, Pra exato. qualquer setor. Mas é importantíssimo pra gente. É importante para o pessoal ter essa certificação e comprovar trabalho é fundamental, né? E aí é um particular. Eu acho que seria necessário ter DRT até pra trabalhar com podcast. Então, E aí- antes disso vem a regulamentação do podcast, né? Uhum. E isso é uma conversa que a gente poderia ficar horas aqui Aham. conversando, porque o rádio só teve regulamentação no final dos anos 70. Então, e o rádio está aí desde os anos Acho que 20, 30, né? Então, você vê que quanto tempo Quanto levou tempo? para regulamentar a profissão de radialista, né? Então, podcaster é uma coisa ligada à comunicação que está na internet. Uhum. E tem uma outra discussão filosófica também do quanto isso não iria contra o próprio princípio da criação do podcast, que é a democratização da comunicação. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem a questão da responsabilidade do comunicador. Então, você tem uma discussão interessante aí para a gente ter nos próximos anos. E né? quase uma base também de qualidade mesmo, porque quando você consegue tirar um DRT, e aí quer dizer que você já trabalhou há muito tempo, você estudou sobre aquilo. Sim, exato. E aí não cai, as coisas acabam, putz, sem querer, querendo, a pessoa vai acabar dando mais qualidade pro trabalho, porque ela tem alguma experiência, Não, ela com não cai de certeza. paraquedas naquele lugar. É. Então, ao mesmo tempo que eu acredito no que você tá falando, putz, cara, acaba caindo porque você para de ser democrático. Mas essa é uma discussão filosófica que precisa... Vai chegar um momento, né? O próprio Adam Curry, recentemente, teve lá o Podcast Movement, e eles estão falando muito agora de podcasting 2.0, que é um negócio que logo a gente vai começar a discutir aqui no Brasil também, que não tem só uma questão de mudança e de upgrade tecnológico, mas de conceito. Uhum. E aquele podcast que eles criaram lá em 2003, 2004, ele já não existe mais. Então, não adianta a gente ser saudosista, preciosista, romântico, Sim. porque, por exemplo, então, teoricamente, a gente já mudou totalmente o papo, mas teoricamente, vamos para um podcast ser podcast, ele precisa estar num feed, ser distribuído através de syndication, e ele precisa estar disponível em qualquer lugar, aonde o ouvinte quiser ouvir. A escolha de onde, quando e como ouvir, como a gente falou, é do ouvinte. Tá. A partir do momento que você faz um upload de um vídeo que só tem no YouTube, que se chama de podcast, e que o cara precisa estar dentro do YouTube para poder ouvir, não dá para ele ouvir consumir de nenhuma outra forma, isso deixa de ser podcast. Na parte... Faz sentido. Entende? Faz Na sentido. parte do princípio da democracia, da democratização para quem ouve. Até Mas ao mesmo tempo, se você não for premium, você não consegue ouvir offline, por exemplo. você não consegue ouvir com a tela desligada, Com a se tela não for YouTube Premium. Um podcast exclusivo do Spotify, que seja só em áudio, mas que ele não existe no Apple Podcasts, no Pocket, na Amazon Music e nenhum outro lugar. Se ele é exclusivo do Spotify, que quem está produzindo nem sabe onde que está o endereço do RSS dele, ainda assim é podcast? Porque ele tá vinculado exclusivamente a uma plataforma. Entendeu? Só sim. que não adianta a gente falar, não é podcast. Mas não é podcast se ele é considerado podcast por quem ouve.
Sim. Porque é tanto forte essa coisa do nome podcast que a galera do videocast se apegou ao nome podcast. E perdeu uma baita chance de criar um outro nome que poderia designar, né, essa tecnologia específica do vídeo podcast ou do MesaCast ou de qualquer outro nome que se criasse. Mas podcast é forte. Então, hoje em dia, o produto, o meio de comunicação em si, ele já suplantou aquela origem, aquela motivação inicial que fez com que o Adam Curry pedisse para o Dave Winer criar uma maneira de distribuir o programa dele no iPod, que deu origem ao broadcast no iPod podcast. Sim. É legal falar isso numa aula de história do podcast. É legal ter isso como um capítulo de um livro sobre história ou uma aula dentro do curso. Mas é só isso. Na prática, já não faz a menor diferença. Call me Suzy, entendeu? Não importa, me chame como quiser. Porque podcast, ele não é mais um formato, ele é uma mídia. Exatamente. Na verdade, ele nunca foi um formato. Né? Ele nunca foi um formato. Ele nunca foi um formato. O que hoje em dia as pessoas que estão chegando agora, não os produtores, mas os ouvintes, têm uma ideia errada, é de que podcast é isso aqui. Isso, não é, exatamente. É uma pessoa de frente para outra conversando. Não é. Uma senhora falando sobre uma receita de bolo durante 3 minutos só em áudio, se for distribuído como podcasting, é um podcast. Uma professora, um pai contando uma história para uma criança, um audiodrama de 2 horas, eu acho um cinema em áudio. Eu acho muito pouco usado no Brasil os outros formatos. Porque assim, a gente teve algumas ondas que ficaram muito... O brasileiro ele tem uma mania... eu não sei se é só brasileiro também, tô falando, mas a gente aqui, que é onde eu conheço, a gente tem uma mania de pegar referência e faz cópias daquilo. Sim. Então, todo podcast era papo de bar, que era o Jovem Nerd. Era um formato. Uma cópia do Nerdcast. Era uma cópia do Nerdcast. Sim. Todo podcast naquela época de áudio era um... Aí depois veio a entrevista. Não, uma cópia, mas replicava-se o formato. O formato, né? Isso, o formato era sempre essa ideia do Nerdcast. Isso. E aí depois veio, agora quando vem um vídeo, todo podcast acha que é a entrevista. Exato. E a gente tem o formato que o eu sempre esqueço o nome dele, da Casa Abandonada. O Chico Felitti. O Chico Felitti podcast fez. narrativo. Um puta podcast narrativo. Sim. É um baita de um formato pouco explorado no Brasil. Então, mas um formato que aqui no Brasil, se você for ver bem, já era produzido lá atrás, por exemplo, pelo Ivan Mizanzuki no Projeto Humanos e outros exemplos que a gente teve no passado também, entendeu? Então, o problema todo é esse. É que quem tá chegando agora acha que podcast é entrevista. São pessoas conversando. Podcast é qualquer conteúdo em áudio que você distribua. Podcasting não nasceu como substantivo. Podcast nasceu como verbo. É o verbo podcastar, é o verbo to podcast. Então, podcasting é gerúndio, é ação. Quando você pega um áudio e distribui ele através de um feed, e esse áudio propaga pela internet, e você pode consumir ele de várias maneiras diferentes, essa ação de distribuir é que se chama podcast. É to podcast. Por isso que eu brinco, né? É podcastar. Eu podcasto, tu podcastas, ele podcasta. A gente poderia conjugar esse verbo. O verbo. Mas hoje em dia, o produto, assim como toda haste flexível a gente chama de cotonete, e toda esponja de aço a gente chama de bombril, todo conteúdo hoje de entrevista a gente chama de podcast, não importa, sem áudio, sem vídeo. E muita gente acha que podcast é só isso. Quando, na verdade, o podcast é muito mais. A diferença é que em áudio você consegue explorar os formatos possíveis de uma maneira muito mais flexível, de uma maneira muito mais versátil. Enquanto que em vídeo é muito mais difícil. Tanto que A Mulher da Casa Abandonada, que o Chico Felitti produziu como um podcast narrativo para a Folha de São Paulo, jornalístico investigativo, ele foi adaptado, assim como o Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, o caso Evandro, como documentário pela Amazon Prime, no caso da Mulher da Casa Abandonada, agora, e no caso da Globoplay, né? Do Ivan foi do Globoplay, foi adaptado como documentário. Não é um podcast em vídeo.
Exatamente. Entende? Então, a linguagem é outra. Uhum. Pegaram o áudio do Ivan Mizanzuki lá do caso Evandro do podcast, botaram imagem e botaram na Globo. Não, é outro produto. É um produto que tem tem entrevistas, tem investigações, com base naquele produto em áudio, produzir. Então é outra mídia. Você tá entendendo como que o vídeo... Pra produzir, eu acho assim, pra produzir você consegue trabalhar, por exemplo, você trabalha as entrevistas em vídeo, e aí você tem todo um material em vídeo, e aí depois você cria um produto completamente diferente pra áudio. Você consegue. Pro formato, não tem como. Exato. Se você faz de um jeito de... São coisas... São antagônicas. Ó, audiodrama. Com imagem é cinema. Com imagem assim... Pô, assim, dá um trabalho desgraçado. Então, mas... Eu vou até Você pular pega o meia audiodrama, dúzia de pergunta aqui e vou te bota falar. imagem no audiodrama, vira cinema. Pô, tu Ao fez a contrário, né? decupagem do Nerdcast de o RPG. A gente trabalha na decupagem, Vocês trabalham na decupagem e nos efeitos. Isso. Qual o tamanho desse trabalho? Porque é isso. É Porque é um gigantesco. cinema... É. É muito Não sei se você bem lembra feito. daquele... O primeiro que eu editei, esse eu editei sozinho. Aham. Foi em 2012 ainda. Tinha 3 meses trabalhando com o Jovem Nerd. Foi o T-Zombie, a gravação dos mortos. Tá, sei. Aquele primeiro, O lá primeiro de 2012. Que foi agora relançado recentemente. Porque eles fizeram uma parte 2 que foi publicada na Audible, né? Como audiobook. Dramatizado. O primeiro T-Zombie eu editei sozinho. Eu levei 80 horas pra editar um produto que final tem 57 minutos, sei lá. 50 e poucos minutos. Tem menos de uma hora. É muito trampo. O Nerdcast RPG, ele é isso elevado à 10ª potência, né? Então, não sei se vou saber de cabeça lembrar aqui agora, mas a última parte do Nerdcast RPG de Gunor, que foi acho que a 7ª parte 7 e tal, só essa última parte a gente teve 16 horas de decupagem de material bruto. Puta que... Para 11 horas de material decupado, ou seja, na decupagem perdeu-se 7 horas de gordura, que acho que o Dave depois transformou em 7 e bem tijolado virou 5. Alguma coisa assim. Mas são meses de trabalho. São meses. Porque existe até a piada do data de lançamento que nunca é. Isso, nunca é. No Nerdcast RPG, a gente na Radiofobia não faz a edição final. Aham. A gente trabalha na decupagem do áudio bruto. Então, nós somos os primeiros a ouvir, depois deles que gravaram. A gente depois faz seleção de efeitos sonoros para ajudar o Alexandre na montagem e umas vozes adicionais quando precisa. Então, o Nerdcast RPG a gente não edita. Não edita, isso. Ainda continua sendo... Não, eles mesmos editam até hoje, né? É um xodó deles lá. Mas é um mas sim, eu olho... Porque eu gostei muito da Warner, do Batman, que eles fizeram. Sim, teve. Cara, é muito bem feito aquilo. É outro formato que eu olho e falo pouco explorado no Brasil. O audiodrama... O que o Jovem Nerd fez, esse a Radiofobia não participou, mas que foi um marco também, recentemente, foi o... Do Celton Mello, né? Isso, exatamente. Qual que é o nome? E agora? Nick vai... Não, então, eu tava falando isso. aqui também agora. Oh, meu Deus. Mas enfim. Não, é França e o Labirinto. Isso, França. França e o Labirinto, Que é um França e o formato Labirinto pouquíssimo foi... explorado no... E aí, até eu queria falar isso contigo. O que você vê de possibilidades, principalmente pro meio corporativo, de exploração de formatos além da entrevista? Não, na verdade, a gente já fazia podcast corporativo com outros formatos bem antes de se falar de podcast corporativo como se fala hoje. A gente já produziu, por exemplo, para RH de empresas trabalhar em recrutamento. Porra, total. Então, eles faziam um conteúdo fechado, não está em feed e tal, mas eles utilizavam o podcast para poder distribuir. Teve um banco, né? Um banco muito, muito conhecido aqui do Brasil, que estava tendo dificuldade de recrutar jovens talentos em tecnologia. Porque o pessoal tinha o estigma de que para trabalhar em banco, o cara tinha que ser economista ou qualquer coisa assim. E o banco queria tirar esse estigma. Lá, a gente quer falar com os jovens que o banco precisa de muita gente de tecnologia. A gente desenvolveu para eles, junto com eles, um podcast corporativo para recrutar jovens de tecnologia para trabalhar no banco. Total. Por que o podcast? Porque esse pessoal está consumindo podcast.
uma empresa farmacêutica que a gente produziu uma série de podcasts durante a pandemia e depois continuou. Hoje em dia a gente já não tem mais... acho que eles até pararam de produzir. Mas a gente foi pioneiro, na verdade, com 2 empresas farmacêuticas que a gente fazia um podcast que era utilizado pela equipe de vendas para se atualizar sobre os novos produtos. Então eles recebiam uma brochura, em vez de eles ficarem lendo aquela brochura, tinham brochura também, mas no deslocamento entre um médico e outro, entre um cliente e outro, a equipe de vendas ouvia o podcast para se atualizar sobre o que esse gramofone in tem de diferente para o gramofone in 1.0. Entendeu? O que esse medicamento tem de upgrade com relação ao outro? O podcast como ferramenta de treinamento de equipe de vendas. Tem um outro banco que a gente produziu um podcast para executivos, C-Level, que era uma brochura de análise de mercado econômico e flutuação de ações e tudo mais, bolsa, mercado e tal, não sei o quê, que os caras tinham um PDF gigante para ler a cada 2 meses. A gente transformou esse PDF em podcast e os C-Levels passavam a consumir isso. Quando queriam consultar o número, tinha lá a brochura do PDF. Mas eles consumiram isso através do podcast. Então as possibilidades, tá vendo como são muito além de um papo entre 2 pessoas? Exatamente, eu acredito nisso. E assim, eu vejo uma coisa que eu falo muito se você quer alcance, você quer pulverizar marca, vai pro YouTube, beleza. Você vai lá, você vai ter um número que é muito diferente. Se você quer retenção, vai pro áudio. Tem que ser, exato. É áudio. Exato. O cara dá play aqui, ele leva 1 hora. Em cidade de São Paulo, qualquer coisa leva 1 hora. Ele leva 1 hora, ele passa 1 hora, ele não vai te trocar. É isso. Ele não vai mudar de estação. Isso. Eu vim agora do interior de Serra Negra pra cá, no meu deslocamento, 2h30 mais ou menos. Eu ouvi 2 episódios de podcast. Meu hábito é esse. É isso. Daqui eu vou pra São José dos Campos. Minha playlist na volta já tá preparada também. Tá lá. Retenção. Exato. Quer dizer, se você pulverizar, beleza. Você vai vídeo, YouTube, vai pulverizar, você vai alcançar muita gente. Eu ouço rádio até sair do miolo. Pra saber o trânsito, né? Isso. Aí a hora que eu saio do miolo, que eu pego a rodovia, volto pro podcast e é podcast até chegar. E aí, a radiofobia começou como um podcast. Como um podcast. Que existe até hoje, 17 anos já. Antes da produtora. Isso. Tá aí até hoje no ar, 410, 11 episódios. É quinzenal, então eu sempre determinei a minha periodicidade como quinzenal pro Radiofobia. Mantenho ela, são 17 anos no ar já. E qual o tamanho da radiofobia? Isso em equipe e produtos, vamos dizer assim? Então, começou, aí, o podcast continuou. Graças ao podcast, que eu fiz, né? Eu comecei a fazer um podcast emulando o rádio no podcast. Então, a minha ideia era fazer o programa no rádio. Mas aí eu descobri, em 2008, o Nerdcast. E eu, ouvindo o Nerdcast, falei, eu consigo replicar esse tipo de formato. Porque eu já tinha feito na escola de rádio. Sim. Radiofobia nasceu dentro da escola de rádio. Como um projeto que a gente fez lá, eu guardei o nome e eu tinha essa ideia de fazer esse programa. Que, na verdade, era brincar de rádio como eu brincava com o Queça quando a gente era criança. E aí, quando eu comecei a fazer o programa, eu comecei a fazer ele quinzenal e não existia ainda streaming de áudio. Tinha algumas ferramentas, chamava TwitchCam, algumas ferramentas Ustream, umas ferramentas de streaming de áudio e de vídeo no Twitter e tal, que estavam em teste. Tudo que apareceu a gente testou. Mas o que eu fazia? Eu gravava ao vivo. Tá. Ou seja, eu emulava o ao vivo, mas eu gravava. Então eu apertava o REC, 1 hora, 1h30 de papo, como se ao vivo fosse. Depois eu desligava e o programa estava praticamente pronto. Ao longo dos anos foram surgindo outras ferramentas, né? O Google Hangouts, antes de ser Google Meet, a gente gravava via Skype, tinha mil e uma coisas e a gente testava isso. Você pegou a fase do que o Skype foi comprado pela Microsoft e que caía e era um infernal. Era infernal. Era um inferno. Era um inferno. A gente usava essas ferramentas e eu tinha lá uma mesinha de som, eu tinha lá um computadorzinho que tocava as trilhas. Eu fazia como se o que eu fiz na Rádio Banzai, o que eu faria se eu tivesse no FM. Esse diferencial foi o que fez eu
pessoal começar a me convidar para participar dos eventos, Campus Party, da vida e tal, para compartilhar essa experiência de como que é fazer o podcast ao vivo. Que ninguém fazia. Hoje fala live, todo mundo quer fazer live. Ninguém sabia fazer isso. E aí eu comecei a participar, conheci a Podosfera, conheci a galera. A gente criou a Podosfera, né? O primeiro nome Podosfera ali que a gente começou a usar, a gente começou a usar a Podosfera pra gente se autodefinir. Porque era um grupinho pequeno. Sim. Era uma comunidade que a gente conhecia todo mundo. Se eu não me engano, existe uma foto. Tem a Podosfera de 2011, cabe quase toda numa foto. Quase toda numa foto, Isso, é muito pequena. Tá na frente daquele cérebro da Campus Party, que são os servidores, né? A gente tirou ali uma foto na bancada. Quem chegava primeiro reservava a bancada pra todo mundo. Jovem Nerd falou, vou ali no banheiro, Léo, toma conta do meu Mac aqui, que a vida do Jovem Nerd tá nesse Mac aqui. Sentava na bancada com a gente. Era todo mundo uma galera só, entendeu? Então, eu comecei aí, e aí, por ser muito fã dos caras, foi o primeiro podcast que eu ouvi, a gente se tornou amigo também, eles gostavam da qualidade do áudio, que eu sempre gostei de imprimir um áudio de qualidade no meu podcast desde o começo. Veio o convite para editar o Nerdcast em 2012. Eu já tinha a empresa aberta. Então, na época, era só eu. Eu já tinha saído das outras empresas. Na época, eu trabalhava como gerente de comunicação na JBC, que é uma editora de mangá, mais uma vez ligado ao Japão. E aí, fiz o teste, deu certo, e eu editei o Nerdcast em segredo durante 10 semanas. Porque, pra não ter reclamação, porque os nerd é foda. 10 semanas. Se fala. Na hora que falou, eu percebi que estava na hora. Eu botava uns easter eggzinhos nas minhas edições, eu usava a trilha do Radiofobia, eu mandava uns liês no meio lá de vez em quando e tal. Alguns amigos mais chegados descobriram. Tato e Mauri, Dudu, uma galera assim, falou, você tá editando o Nerdcast, né? Tô sabendo que eu ouvi lá 20 minutos e 40 segundos lhes. Falei, o que mandariam um lhes no e-mail do Nerdcast? Mas aí, a Radiofobia, no início, era só eu editando o Nerdcast. Com essa projeção da edição profissional. Não se falava em edição profissional de podcast no Brasil. Não tinha isso. Tinha algumas empresas. Tinha uma empresa que acho que editava o Café Brasil pro Luciano Pires. Não me lembro o nome. Tinha muito freela de rádio fazendo. A galera que era editores de rádio... Faziam freela para alguns podcasts. Assim, mas assim, como empresa constituída, não. E mesmo assim, tipo, era... Ó, sei lá, eu cheguei a fazer alguma coisinha... e conheço, sei lá, um ou dois que também fez alguma coisa de edição de podcast. Não, era freela. Era freela e... Eu, por acaso, já tinha a empresa aberta, que eu tinha aberto ela como MEI. Ficou como MEI durante vários anos. Só que aí, o que acontece? O próprio pitch do Jovem Nerd pra mim, pra aceitar editar, quando ele me convidou, na verdade, eu neguei, né? Falei, não. Tu negou? Neguei. Falei assim, não, você quer editar o Nerdcast pra gente? Tal, não sei o quê. Eles já tinham terceirizado o vídeo com Gaveta na época. E o Nerdcast era um produto mais difícil, porque era menina dos olhos. O Nerdcast já era gigante? Já era gigante. Na época era o maior podcast do Brasil. E aí demoraram para entender que precisavam terceirizar, porque eles viravam noite. Eles começavam a editar de quinta para sexta e virava a noite editando. Aí o outro sonorizava, começou a atrasar demais. Porque tinha vida, tinha Nerd Store, tinha um monte de coisa. Tinha tudo. E eles começaram a acumular. Primeiro terceirizaram o vídeo com Gaveta. Teve... vou contar aqui um segredo, hein? O Diego Moreno, que trabalha na Sennheiser, amigo também, consultor de áudio dos meninos durante muito tempo, chegou a editar uns 2 ou 3 episódios do Nerdcast numa tentativa inicial deles terceirizarem isso lá antes de me contratar. Só que o Diego é muito ocupado. Viaja, faz show gigante, aquela coisa toda. E aí eu fui a segunda tentativa e aí acabou dando certo e a gente tá aí há 13 anos juntos. 13 anos. Então, nesse processo, começou só com o Nerdcast e aí começaram a vir outras propostas. Porque eu falei que eu neguei, acabei pulando. O Alexandre falou assim, Léo, quer editar o Nerdcast? Eu falei, cara, não consigo. Porque a Radiofobia é quinzenal, eu mal consigo dar conta do meu podcast. Não tinha ainda a Lotênica, não tinha Classics, não tinha nada. Falei, o Nerdcast eu imagino que vai dar um trabalho aí
de umas, sei lá, 20 horas por semana para editar. Eu chego em casa, meus filhos ainda já estão dormindo. Eu saio de manhã, eles ainda estão dormindo. Eu mal consigo ter vida. Eu não vou conseguir conciliar trabalho. Você não está entendendo. Quanto você ganha aí na editora? Eu ganho X por mês. Se eu te pagar X por Nerdcast, 4 semanas vezes 4, já deu o que você ganha aí. Eu não estou te oferecendo um freela, eu estou te oferecendo uma possibilidade de você empreender e sair. Porque eu estava muito infeliz na época. Sim. Eu mandava e-mail para todo mundo pedindo oportunidade na área de comunicação. Na época eu enchia Rosana Herman, Nick Ellis, a galera que eu conhecia, Beto Hora, a galera de rádio, de internet e tal. E o Jovem Nerd estava no meio desse mailing que eu ficava pedindo, pelo amor de Deus, alguém me tira da... Não que a JBC fosse ruim, o problema não era a JBC. O problema é que não era... Mas você é um comunicador, você exato. não tá no meio. Eu tava morrendo ali. Exatamente. Eu tava fora do meu meio. E aí ele falou assim, então eu tô te oferecendo essa oportunidade. Supondo que você leve aí esse tempo que você falou, 20 horas aí por semana para editar um Nerdcast, uma semana útil aí de 40 e poucas horas, você empreender, você vai ter mais tempo ainda, o resto do tempo você toca teu negócio. Aí faz o Radiofobia, pega outros clientes e tal. Aí que ele me despertou, porque eu tinha mandado um obrigado, mas não obrigado. E aí quando ele explicou qual era a intenção, que caiu a ficha, né? Aí eu falei, vamos testar? Vamos testar. Eu ainda testei um mês. Eu trabalhando. Dormi, 3 horas por noite durante um mês ali. E aí deu certo. Valeu. E como que chega o Nerdcast pra você, o bruto disso? Via nuvem. Não, eu digo, cada microfone é gravado separado. Geralmente são 2 faixas, vem o arquivo Wave. Depende da situação, né? Porque às vezes eles gravam o programa no mesmo lugar. normal, né? Às vezes eles gravam viajando e tal, muda um pouco o setup. Mas via de regra, eles gravam por bloco. Então acabou um bloco, salva, porque se deixar pro final do programa vai dar problema, já deu problema. Então eles gravam a abertura. Aprendeu na dor, né? Mas já chegou pra mim assim em 2012. Eles gravam a abertura. Então vamos supor, um programa aí, geralmente eu recebo 5, 6 blocos de arquivo compactado. E aí depois, obviamente, que a gente vai editar, vai mudar a ordem das coisas e tal, não sei o quê. E aí, geralmente são 2 faixas. Uma faixa de quem tá presencialmente, que nem a gente aqui, e a outra faixa da galera que tá remota. Todo mundo junto no mesmo... na mesma faixa de áudio. Mas em Wave, vocês criaram um padrão obrigatório? Porque eu acho o som de todo mundo muito bom. Vocês criaram um padrão obrigatório? O padrão do Jovem Nerd já era bom. Ao longo dos anos, ele foi mudando, investindo em equipamento melhor, microfone melhor e tal. E tem esse padrão de qualidade que a gente define na captação. Todos os convidados, eles têm que ter um mínimo ali pra poder... mas assim, ainda assim, tem uns convidados que gravam com microfone ruim, que você não sabe porque a gente edita muito, a gente corta muito. A pessoa fica Robocop no meio e tal. E eles têm a cancha de gravar e ver que deu problema, parar, reconectar, fazer de novo e tal. E aí a gente tem ponto de corte, tudo direitinho. Entendi. Na edição, nada disso aparece, né? Sim, vocês têm Isso aí é o trabalho da magia da edição depois, né? Mas vocês têm tem uma facilidade deles entenderem como é que funciona. Não, eles edição, desde o começo, tanto que conversam com a gente, comigo no áudio. Léo, isso aqui, 10 minutos de bobagem, joga tudo fora que daqui pra frente, tá? Conversam, toda a gravação tá falando comigo, tá falando com a edição, tem nota, né? Porque pode parecer que não, a gente tá em 2025, mas quando se grava remotamente através de Zoom, Hangout, ou Meet, no caso, ou qualquer outra ferramenta, ainda tem lag na internet. Isso. Ainda existe lag. Então você só não percebe o lag porque a gente edita. Isso. Aí na edição a gente faz com que a risada que veio 2 segundos depois da piada, ela vem em cima da piada. Que é impossível no vídeo. No vídeo, então. Na edição a gente faz isso o Nerdcast, eles já falaram, e eu posso falar isso aqui, é um programa que só ele nasce na edição, né? Ele nasce, né? Eu também acho. O ritmo dele é edição. Pra quem tá acostumado a ouvir... O Fred, o Sr. K, durante muito tempo ninguém viu a cara dele. Aí depois eles fizeram vídeo, teve lá o Sr. K Responde, Queimando a Língua e outras coisas, e ele mostrou a cara.
Mas eu lembro até hoje, a primeira vez que eles gravaram um Nerdcast com o Fred e que eu ia editar. O Dave me ligou, eu tava no aniversário, aqui em São Paulo, no aniversário de um prima de alguém aqui. E aí o Dave me ligou e falou assim, Léo, dá pra conversar? Falei, ó, acabamos de gravar aqui o Nerdcast com o Sr. K, o Fred. É o primeiro Sr. K que você vai editar. Precisamos conversar para eu ensinar você como criar o Sr. K na edição. Caraca! O Sr. K não existia na vida real. O Sr. K, ele era fruto da edição. Depois o Fred acabou Incorporando o personagem. Exatamente. Mas o Sr. K, ele nascia na edição. E aí o Dave, depois que eu voltei da festa, fim de semana e tal, a gente fez uma call, ficou tipo uma hora, ele conversando, me explicando como é que se editava para transformar o Fred no Sr. K na edição. E ele tem uma risada muito característica também. O timing da piada. E aí você ouvia o bruto, e aí você entendia. Não tem, isso aqui não existe. Aí depois edição. o Fred, enfim, aí mudou tudo, veio o vídeo e tal. E ele sempre foi uma pessoa, ele é uma pessoa muito ácida, muito inteligente e tudo mais. Mas o timing, até mesmo por conta do lag da gravação, por conta das pausas que a gravação remota exige e tal, se eu fosse fazer uma edição muito simples... Muito de seleção só? O Sr. K não iria existir, ele nascia na edição. Ele cresce, ele começa ali na Putz, isso é muito... Isso foi lá no começo, né? Depois, obviamente, que a coisa mudou e tal, mas eu me lembro muito porque foi muito característico ele falar assim, falou, preciso te ensinar a como transformar o Fred no Sr. K através da edição. E aí você entendeu, bom, você fazendo o Jovem Nerd, você entendeu que aquilo ali era um negócio. Aí virou um negócio, né? O Jovem Nerd, primeiro do Jovem Nerd ao negócio, como é que é? Radiofobia Enterprise, naquele prédio enorme que tem no meio de nossa senhora. Ou no meio de Serra Negra com... eu acho que foi uns 4, 5 meses para começar a surgir os outros clientes. Mas eu continuei editando sozinho durante mais ou menos 1 ano, quase 2. E aí depois eu tinha muito e-mail, recebia muito e-mail e eu não conseguia responder. Eu era o meu próprio funil, né? Era sozinho, né? Sim. Aí a primeira pessoa que eu contratei foi alguém que me ajudasse a selecionar essa parte de e-mail, atender direito, a poder responder as pessoas e até tal. As empresas chegavam em você. Porque vinha, e-mail eu tinha e-mail acumulado de meses que eu não respondia. Olha, eu vi a assinatura da sua empresa no Nerdcast, queria saber se você poderia editar o nosso programa. E eu tava editando, não tinha tempo de responder. E aí perdeu, já foi. E aí eu descobri que eu era meu próprio funil. Então primeiro eu contratei alguém para me ajudar no atendimento, à medida que fomos fechando outros negócios. Aí o próprio Jovem Nerd, antes era só o Nerdcast. Aí depois começaram a vir os outros subprodutos do Nerdcast, que são os programas extras. Né? Então o Nerdtech, na época tinha o Nerdcast Empreendedor, depois veio, Augusto, né? Depois veio Speak English, aí tinha GeneraCast, Nerd, hoje em dia tem Nerd na Cloud. Eram 5 ou 6 extras Nerdcast. Exato. Tipo, todo dia tinha um Nerdcast. Não, toda sexta-feira tinha 2 Nerdcasts. Não, assim. não, eu digo, todo dia Nerdcast, não. Todo dia tinha um programa sendo lançado na plataforma do Jovem Nerd, né? Você pegava... Um dia tem o do Geração de Valor, outro dia tem o inglês, outro dia tem o... Não era todo dia. Era toda sexta-feira do mês. Era toda sexta-feira, era uma vez por mês. Esses extras, eles são mensais. Tá. Então toda sexta-feira você tinha o Nerdcast mais um extra. Achei que era semanal. Nerdcast mais um extra. Nerdcast mais um extra. Aí chegou a 5 extras. Chegou a ter mais até. Chegou a ter Nerdcast mais 2 extras. Chegou a ter... Ainda de vez em quando tem. Né? Nerdcast no meio da semana, um cliente que pediu por algum time de algum evento, alguma coisa assim e tal. Mas assim, aí depois começou a ter outros clientes. Eu comecei também a dar aula, né? Criei também o curso, escrevi o livro. É exatamente isso que eu ia falar. Você escreveu um livro e você começou a pensar em não só educar e educar o mercado, entender como é que funcionava também. Eu criei um podcast para ensinar as pessoas a fazerem podcast. Antes de podcast para podcasters, existia lá em 2009, quando eu comecei, o Metacast. O Metacast era um podcast que o Dudu Salles, do Papo de Gordo, e o Pablo de Assis produziam, que era para compartilhar ferramentas de produção numa época pré tudo que a gente tem hoje. Então, o Metacast, como ele falava sobre a produção de podcast, é uma metalinguagem, ele chamava de Metacast.
E o Metacast ajudou muita gente. Outro que ajudou muita gente, hoje já não faz mais podcast, mas ele segue ajudando muita gente, inclusive me ajudou muito no começo, era o nosso querido Gustavo Guanabara, que tinha o Guanacast. Hoje ele tem um curso em vídeo, Sim. ele é gigante no curso em vídeo, mas o Guanacast tinha como uma das premissas ensinar os podcasters a fazerem podcasts melhores. Que legal. Tanto que o domínio, o curso de podcast.com.br, que é meu, era do Guanabara. Ai, caraca. Quando ele ia começar a fazer o curso de podcast, a primeira palestra sobre produção de podcast numa Campus Party foi o Guanabara que deu. Antes de mim, o Guanabara já fazia isso. E aí eu aprendi muito com ele, e aí depois ele me passou esse domínio, o curso de podcast, que é meu até hoje. E aí eu criei um podcast, que era o Alotênica, sobre produção de podcasts, também de graça, para compartilhar esse conhecimento. Porque aos poucos as ferramentas foram surgindo, mas a gente descobria macetes também para fazer. Era muito tentativa e erro. Então a gente queria compartilhar como que a gente fazia. E como eu venho do meio da comunicação, tinha pouco profissional de comunicação fazendo podcast. O Billy era. Sim. Mas o Billy já não estava mais fazendo. Billy, para quem não sabe, é o maestro Billy, que era do Caldeirão, um dos pioneiros, criador do Pânico também, que trabalhou durante muito tempo. O primeiro podcast corporativo do Brasil foi o Billy que gravou, a Rádio Heineken. Caraca! Inclusive, o microfone que ele usava para gravar esse podcast é meu microfone de relíquia, tá no meu estúdio. Se você ver, eu gravando, tem um microfoninho assim, tipo um S55 da Sony, tipo esse aqui. Aqui do meu lado, aquele era o microfone que o Billy foi o que gravou a Rádio Heineken. Quando ele foi pra Alemanha, ele fez um bota fora e eu comprei esse microfone dele. Puta, que legal. Pra deixar no meu acervo. Eu tinha, na época, assumido a Bpod lá junto com o Luciano. Queria ter essa relíquia na nossa mão ali. Então, o Billy é pioneiro disso. Então, tinha pouca gente que fazia podcast que tinha realmente noção de como que o áudio se comporta, como se grava um áudio de qualidade. Tinha gente que gravava um áudio em MP3 64 kbps. Meu Deus do céu. E ouvia falar que o Wave era melhor, o cara ia lá e fazia esse áudio, convertia pra Wave. Era como você pegar uma foto 3x4 e ampliar ela pra daquelas fotos de prédio. Isso. E não vai melhorar. Não vai melhorar. Tamanha era a falta de noção que o meio tinha dessa parte profissional de áudio. Na época nem se falava em vídeo no podcast. A gente teve uma época também que tem uma troca do digital, do analógico pro digital. Então, principalmente, eu tava no meio de rádio. A gente tinha pouco conhecimento sobre MP3. Isso. Bom mesmo. Então, a gente ainda estava fazendo muita coisa em 128. As músicas ainda estavam em 128. Isso. Porque a gente acreditava que aquilo ali era... E falava, o áudio tá ruim. Quando eu fiz Rádio Oficina em 2005... a fazer uma programação de rádio no software era uma matéria que a gente aprendia, porque ninguém sabia lidar com isso. Isso. Até 2 ou 3 turmas antes de mim, ainda era picape, cartucheira e MD. Isso. Eu tenho... Putz, depois eu te mostro. Eu tenho um MD aqui guardado de coisas que eu cheguei a usar MD. MD é tipo uma fita cassete digital. Essa coisa de utilizar um software que depois, hoje a gente tem o Pulsar, tem outros tantos aí, que fazem a programação digital e as músicas, a biblioteca ser 100% digital, isso é coisa de 20 anos pra cá. De 20 anos pra cá, é muito recente. Então você tem muito pouca coisa Exato. Realmente acontecendo dos produtos mesmo, né? Então, editava com fita de rolo, era outra. Aí eu queria compartilhar com o pessoal esse conhecimento. Então, eu não só eu fazia... porque eu estudava e tal, mas eu também trazia pessoas para poderem compartilhar isso, né? Então, a Alotênica, foram 100 episódios, né? E aí você mudou agora você mudou o feed, né? Agora tá curso... Aí mudou, aí já tem uns 3 anos que eu mudei pro curso de podcast, que era já, o projeto, que eu já tinha o livro. Eu comecei o meu primeiro curso de podcast através de uma plataforma que não existe mais, que era o Bived. Depois virou Barba Ruiva. Eu devo muito ao Matt Montenegro, mineiro, amigo, gente boníssima, que apostou em mim e no Gaveta para sermos os pioneiros de um formato de ensino
online. A gente fazia cursos físicos, Aham. mas aí ele gravava os workshops presenciais Uhum. e disponibilizava o meio online também. Foi o Uhum. primeiro cara que acreditou na gente para poder compartilhar conhecimento de áudio e vídeo. Uhum. Isso estou falando de 2015, coisa de 10 anos. Uhum. Depois eu tive mais de 5 mil alunos pelo Barba Ruiva. Caraca. Ganhei um dinheiro bem legal durante o período que eu fiquei com ele lá. Me deu uma projeção muito boa, Gaveta também. As primeiras 2 turmas, a gente chegava a encher workshop de 100 pessoas aqui em São Paulo. Lotadaço, assim, muito, muito legal. E isso me deu uma perspectiva de também colocar isso no meu portfólio de serviços. Uhum. Então, eu passei a prestar consultoria personalizada, passei a dar treinamento para empresas, passei a dar treinamento para quem queria montar. Na época do hipsters.tech, da Alura, eles faziam lá o Nerdtech com o Jovem Nerd Uhum. e queriam criar o seu próprio podcast. Eu fiz o treinamento presencial com eles, a gente fez o piloto e a gente editou eles durante quase E isso é um produto que 8 anos. que você Todos ainda os tem. produtos. Então, se Hoje- alguém quiser hoje, putz, eu quero que o Léo venha aqui porque eu quero montar uma estrutura dentro da minha É empresa. uma das coisas que eu mais faço hoje. Eu viro e mexo, eu tô aqui em São Paulo dando treinamento. Tem treinamento de meio período, de 1 dia, de 2 dias. A gente está agora com treinamento que, se tudo der certo, eu e um grande amigo do meio do rádio, a gente está indo para Brasília dar um treinamento de 2 dias para um órgão do governo que tem uma rádio Uhum. e que quer fazer uma série de podcasts e a gente está Que legal. tá indo lá provavelmente dar esse treinamento aí também. Então, E hoje, no curso, o Gabriel, ele é teu sócio, aí o curso era o podcast que eu tenho uma foto mais fofa da Podcast Experience, eu tirei os de com o vocês, Tuller, né? Você e o Tuller se abraçando, é a coisa mais Foi no fofa. ano passado, a gente Foi. anunciou. Então, o que acontece é o seguinte, era uma coisa só minha. Uhum. Eu tive o curso no Bivid, eu tive o curso na Alura, 2 cursos que eu produzi para a Alura durante muito tempo. Uhum. Depois teve a Content Academy lá de Curitiba, o pessoal do Estúdio 42 que montou. Só que eu comecei a observar que é o seguinte, todo mundo sempre ganhou mais dinheiro com os meus cursos do que eu. Uhum. E aí eu falei, pô, por quê, né? Então, vou montar minha própria plataforma, né? Dei uma de Futurama, né? Sim. Falei, sim. vou montar Vou a minha montar- própria Isso. plataforma de cursos com feeds e microfones, né? Uhum. E aí eu falei, mas eu não tenho a experiência da produção de vídeo podcast. E aí eu fui atrás de quem tinha. E assim como eu edito há 13 anos o Nerdcast, a minha empresa edita o Nerdcast, e se não é hoje ainda mais o maior podcast do Brasil, com certeza ele ainda é o mais importante na história do podcast Sem brasileiro. dúvida. O Tuller ajudou os meninos na época que foi estruturar o Flow, o Podpah, ele estava lá no meio. Uhum. O Henry teve aqui, né? Sim. Então, você sabe da história, o Tuller participou dessa história. Falei, então eu vou chamar alguém que vai complementar o conhecimento. E aí, ele não só topou a ideia, como eu vi que para a gente poder tocar esse projeto, a gente tinha que ter uma outra empresa. Uhum. Então a gente entrou em sócio, abrimos uma outra empresa, ele tem a dele, a Uhum. Cosmódromo, eu tenho a minha, Radiofobia, e agora a gente tem a Lopes e Tuller Empreendimentos Limitada, Muito da bom. qual o nome fantasia, curso de podcast, faz parte a plataforma, e aí a gente criou uma plataforma do zero, entre outros produtos, Uhum. começamos com o Podcast 10X, que é um pacote de inteligência artificial, 10 agentes de inteligência artificial, que não é prompt, né? Você chega prompt e fala assim, Uhum. você chega hoje no chat GPT e fala assim, como é que eu monto meu podcast? Ele vai te explicar. Ele vai te explicar. Não, se você chega no nosso agente de configuração de DNA do podcast, por exemplo, que é o primeiro dos 10, você pergunta assim, como eu posso montar meu podcast? Não é o chat GPT que vai te responder. É o meu cérebro e o do Tuller que vão levantar para você uma lista, que é a lista que a gente levanta na nossa consultoria. Uhum. E ele vai te responder como nós responderíamos numa primeira entrevista de um primeiro cliente. Certo. Então a gente alimentou esses agentes, Uhum. desde a concepção até a reciclagem de episódios antigos, até pesquisa de pauta, até pesquisa de convidado e enfim, recorte para outras redes e tal. A gente alimentou isso e criou esse produto do zero. Então, tá lá, foi o primeiro que a gente lançou. Aham. Aí a gente lançou
agora em setembro a plataforma do curso de podcast. Se já não foi, está para ser aí, tá aí, não sei quando que esse papo vai ao ar, mas está em vias aí de ser ainda em setembro, porque o mês de outubro que o podcast completa a maioridade, 21 anos no Sim. Brasil, a gente quer fazer um barulho aí e o curso já tem, nesse momento aqui que a gente está falando, já tem 41 aulas gravadas. Caraca. Então, 41 bem... aulas gravadas. Eu tenho um É livro bem novo completo. pronto, um e-book pronto. Uhum. O meu livro de 2015, Podcast Guia Básico, ele foi totalmente renovado, virou curso de podcast Guia Básico, Aham. entrou todo o capítulo sobre vídeo podcast que não existia, Que não na existia, época, aham. tiramos todas as ferramentas que ficaram obsoletas, tem um capítulo extra sobre monetização e uso de inteligência artificial, Puta, perfeito. e esse e-book também está lá na plataforma, está na Amazon, Kindle, para todo mundo também que quiser. E agora a gente vai ampliar, porque a gente está criando dentro do curso as jornadas. Uhum. Então você tem o curso base. Aí você tem a jornada do podcast independente. Aí você tem a jornada do podcast corporativo. Você tem a jornada do empreendedor. Coisa que ninguém ensinou pra gente. Não. Como é que você abre uma empresa? Qual KNAI que você escolhe? Como é que você vai abrir um MEI? Depois de MEI tem que virar microempresa? Isso. Tem que virar, porque às vezes se você aumenta o faturamento, você precisa Se você mudar. bater o teto do MEI, o MEI, você continua conseguindo emitir nota, mas você vai ter um imposto gigantesco. Exato. É outro rolê. Coisa que a gente aprendeu por tentativa e erro, E pagando o governo. e pagando o governo as multas atrasadas As multas que eu atrasadas, paguei durante exatamente. 2 anos, a gente montou. Então, falou, quais as dores que a gente sentiu, que ninguém ajudou a gente, que se hoje alguém estiver passando pela mesma dor, a gente tem como compartilhar a nossa experiência. Uhum. Aí a gente resolveu criar o curso dentro dessa plataforma, que é a minha plataforma definitiva, é onde eu vou dedicar todos os meus esforços como professor, como instrutor, junto com o Gabriel. Já estou produzindo um curso de edição completo Legal. de áudio Uhum. e o Gabriel Tuller está produzindo o de edição em vídeo. E tamo lá Porra, agora. Perfeito, agora- perfeito. Cara, mestres, né? É isso. São mestres Cara, do ensino. Temos que correr Vocês- atrás. não, e assim, vocês têm muito conteúdo, muita coisa. Vocês passaram por muita coisa. Quando chega... Eu tenho uma ideia que... Quando a gente edita em áudio, por exemplo, a gente abre... Eu edito muito no Audition. Aham. Cara, ainda é fita de rolo. É. Ainda é fita de rolo. Sim. Então, se você pega toda a trilha que vocês têm, por mais que mude a tecnologia, porra, a base vai ser a mesma. Então, Exato. fazer o curso vai ajudar a pessoa que, por mais que mude a tecnologia, ela sempre estará sabendo Exato. o que acontece. A gente mostra o como fazer independente da ferramenta. Uhum. Então, esse como fazer é o mais importante. Que é o que você conceito, falou. né? O que eu fazia lá atrás, quando eu usava 2 toca-fita para tocar a fita de um, fazer como se O estivesse rec tocando aqui. no outro. Uhum. Sabe? Esse princípio da sincronicidade, como que se faz um corte, como que se ajusta um fade, como que se ajusta um envelope de volume. Se você sabe fazer isso num software, você sabe fazer isso em qualquer software. Exatamente. Então, a gente utiliza os softwares que a gente utiliza pela facilidade das pessoas poderem ter acesso, Uhum. né? A gente, não sei, acho que ele usa o Premiere para o vídeo e eu uso o Reaper para o áudio. Uhum. A gente explica o porquê dessas ferramentas, até custo-benefício e tudo mais. Mas se você faz... Eu faço hoje no Reaper, mas eu aprendi a editar no Sony Vegas, Aham. que era editor de vídeo. Que era o editor de vídeo. Você ficava ali no SoundForge, Sony Vegas, pra Isso. poder trabalhar. Exato. Eu comecei a editar nesses dois. Então, eu editei o Nerdcast quando eu comecei. Aham. O T-Zombie, o primeiro, foi edtado no Vegas. Vegas. Que era um programa de vídeo, cara. Aham. E a gente só não usa faixa de vídeo, a gente usava faixa Isso, de áudio. Você tem as tracks ali de áudio. Exato. Hoje em dia o pessoal tem a Não dificuldade sei nem de... se existe ainda o Vegas. Existe o Vegas, mas ele já mudou, não é mais a Sony, já é de outra marca. Ah, já é de outra marca. E continua sendo caríssimo, então não vale a pena. Mas os princípios, né, de como... os conceitos básicos de edição, né, tanto que num curso principal, eu falei que não ia ensinar muita coisa de edição para não ficar muito longo. Uhum. Entre captação, edição e sonorização são 3 horas de curso. Porque não dá pra fugir disso. O é curso básico. de edição propriamente dito são quase 8 horas. Uhum.
E ali é tudo, é macetinho, é pegar pela mão e mostrar como é que faz, sabe? Então, assim... Explicar o que é o compressor, o que é um equalizador, qual que são as bandas, tudo Tudo, isso. tudo, Tudo isso tudo. você tem que saber pra Porque você é muito mais fácil você, e assim, é ridiculamente barato comparado com outras coisas que você faça, porque ele vai te dar um conhecimento que ele pode se transformar. Ele não só pode facilitar o teu processo como produtor individual, Uhum. mas se você for um exército de um homem só, você vai ganhar eficiência, velocidade e tudo, como se você quiser pegar o conhecimento que está ali, você vai poder trabalhar no meio, vai trabalhar junto com a gente, ou vai trabalhar com a gente, ou vai ser nosso concorrente sim, rival nunca, né, que a gente brinca, Exatamente. vai trabalhar, vai ser concorrente nosso, do Caio, da galera que trabalha com isso há tantos anos, porque o mercado tem lugar para todo mundo. E aí eu vou pegar um gancho no que você tá falando, que é o seguinte, se você quer um lugar para se chamar de seu, uma comunidade, tem aí a Podcast Experience, que é uma comunidade onde eu conheci o Léo Lopes. Pois é. E aí a gente tá há 2 anos fazendo esse evento, 3, o Eric começou lá em Fortaleza e tal. E aí a gente faz esse evento onde todo mundo se fala e a gente vai trocando ideias e vai dúvidas. Essa semana perguntaram, eu preciso de um videomaker mobile, alguém tem? Putz, a gente manda lá, eu preciso aqui de um estúdio em Porto Alegre. A gente manda quem que é o estúdio de Porto Alegre. Então, entra aí na comunidade do Podcast Experience, que é uma grande comunidade, que tá todo mundo lá se ajudando. Eu e o Léo estamos lá também. E seja afiliado à ABPod. Isso. Eu tive aqui, o presidente, Não. sem querer ele foi presidente. Caiu no colo. Nem conta essa história aqui. Mas tudo bem, aconteceu. Mas foi presidente da ABPod, vice-presidente da ABPod. Foi. E a ABPod foi o período. é a Associação Brasileira de Podcast. Isso, sim. Hoje é presidida pelo Samuel Exato. Leite. A gente tá lá, a gente faz a pod pesquisa. Mais do que isso, a gente tá lá para instruir um pouco você sobre o meio. Tem uma área jurídica também, com as meninas lá que cuidam da área jurídica. Então, muitas dúvidas vão surgindo quando você montar o seu podcast. Preciso registrar o nome? Precisa. Então, tá tudo isso lá na ABPod. Perfeito. Felícia a ABPod. Certo? É isso aí, certo. A ABPod é uma entidade que durante muitos anos ficou oculta da comunidade. Uhum. A gente resgatou ela lá um pouco antes do Billy ir para a Alemanha. Na época, eu e o Luciano Pires. E a gente teve nosso período ali, que apesar de curto, foi um período importante porque a gente desenvolveu, a gente institucionalizou a Pod Pesquisa, que era uma ação entre amigos. Uhum. A gente trouxe a Pod Pesquisa para dentro da ABPod. E nessa transição, a gente conseguiu realizar a Pod Pesquisa 2018 com o apoio da Rádio CBN. Que legal. E falava-se sobre podcast na CBN, como nunca se falou podcast na Rádio CBN. Uhum. Se falou de Pod Pesquisa. Foi o primeiro resultado, foi a primeira vez que a gente teve também uma análise do produtor de conteúdo. A gente analisou na Pod Pesquisa de 2018 o ouvinte de podcast, o produtor de podcast e o ouvinte de rádio. Para saber se o ouvinte de rádio conhecia podcast ou não. Tava migrando ou não. Que legal. E aí a gente trouxe a Pod Pesquisa para dentro da ABPod. Aí teve... Você lembra se tava migrando ou não? O quê? O ouvinte de rádio tava O migrando? ouvinte de rádio estava começando a conhecer o podcast. Porque o perfil de quem ouvia a CBN ainda era de um público mais idoso, mais velho, que não tinha ainda muita curva de tecnologia, mas isso mudou de 2018 para cá, nesses últimos 7 anos. Porque facilitou Mudou agora. totalmente e a CBN aproveitou demais esse resultado para poder mudar também o seu ecossistema de podcasts e tudo mais. Maravilha. E aí foi muito importante porque, enfim, a problemática toda que aconteceu foi até importante que tenha acontecido, porque despertou a podosfera para a importância da ABPod. E aí a diretoria, digamos assim, os fundadores que ficaram durante anos sem mexer, apareceram de volta, teve toda aquela movimentação e já está aí na 3ª gestão, que você, Samuel, estão fazendo parte agora. Sim. E é muito importante porque ela, durante muitos anos, ela foi de fato sem ser de direito. Hoje ela é de fato e de direito. Sim. E é isso que a gente precisa. É uma representatividade importante, como o Samuel já falou aqui também, né? Falou também lá no curso de podcast com a gente, para poder conversar com o governo, quando tiver, sabe, congresso de ABERT, radiodifusão e tal. Isso, tem que ter representação do podcast ali,
para mostrar o poder e a força que a nossa mídia tem, porque a nossa mídia, apesar de ser muito popular, ela ainda tem uma dificuldade muito grande, que é de trazer dinheiro, trazer publicidade. O pessoal consome muito podcast e a gente precisa mostrar para as empresas a viabilidade financeira de se anunciar em podcast. Essa representatividade da ABPOD ela é fundamental também para se formalizar e institucionalizar isso cada vez mais. Então, Felícia, ABPOD, que você só tem a ganhar e vai estar com a gente lá no dia a dia, né? Sim. E agora a gente vai para as perguntas rápidas. Perguntas rápidas. Perguntas rápidas aqui. Vamos lá. Que aí eu quero saber... a primeira pergunta é: qual podcast eu não posso passar essa vida sem conhecer? Caramba! Pergunta difícil, hein? Você fala, putz, esse aqui é o meu... Nossa, de cabeça assim? Putz, devia ter feito essa pergunta antes ali, pra você poder pensar até chegar nessa hora. Não precisa pegar meu telefone para ver o que eu assino ali. Qual podcast você não pode passar a vida sem conhecer? Nossa, que pergunta difícil. Caraca. Tranquilo. Puta, eu não vou saber responder, cara. Olha, talvez eu cometa uma injustiça aqui, podia falar outras tantos e tal, mas eu acho que como experiência em áudio, você tem que se permitir ouvir pelo menos uma vez, do começo ao fim, França e o Labirinto, que o Jovem Nerd produziu com o Spotify. Radiofobia não participou disso, não tem nosso... Tá? Engraçado, não tinham falado desse ainda. E real, eu acredito. Porque cara, é uma experiência em áudio, que é o seguinte, o personagem que o Celton Mello faz, ele faz um detetive que se aposentou porque ficou cego. Então, você imagina assim, quando você está em casa, sozinho, a gente que tem visão, a gente está conversando, a gente está pensando as coisas, você pensa o que você vai fazer. Você não fica falando... De vez em quando, a gente fala esquizofrenia, sozinho, a gente fala um pouco sozinho, mas não é tudo que você fala sozinho. Como é que você justifica o pensamento de alguém num podcast de áudio de um personagem cego? E aí, qual foi a solução que os caras encontraram? O França tem um melhor amigo que é um cachorro, que é o Bonaparte. E como ele é sozinho e ele é cego e o cachorro dele é um cão-guia, meio preguiçoso, mas ainda assim um cão de assistência, ele conversa com o cachorro. Então, ao invés dele ser um esquizofrênico que fala sozinho o tempo todo, é como se ele tivesse, ao conversar com o cachorro, ele está compartilhando com a gente o seu pensamento. E tudo que acontece no áudio acontece sob o ponto de vista não, sob os ouvidos do França. Então é uma experiência, tem que ouvir com fone. Com fone de ouvido, porque ele faz aquele trabalho do binaural realmente, que é o som 3D, o som se desloca geograficamente de acordo com a posição onde o cara tá. E como experiência de áudio, se você quer ter uma experiência imersiva de um produto extremamente bem produzido, extremamente bem roteirizado, interpretado, independente de qualquer coisa, vai lá ouvir França e o Labirinto. Boa. É uma experiência, cara. É cinema em áudio, cara. É muito bom. A outra é quem que você quer aí, sentado no seu lugar, falando comigo sobre podcast. Cara, meu sócio, Gabriel Tuller, com certeza, precisa estar aqui, porque ele tem aí 10 anos de experiência e essa coisa do vídeo. Ele hoje, a Cosmódromo e a Radiofobia, a gente não é só parceiro na empresa nova, mas as empresas também se ajudam muito. Tem clientes que a gente está produzindo hoje em áudio e vídeo, que é coprodução das duas empresas. Que então legal. ele vai trazer essa experiência para cá. E eu vou também cometer aqui um abuso e vou indicar uma pessoa e uma dupla. Boa. Você precisa conversar com Tato e Mauri, da Rede Geek. Boa. Tato Tarkan e professor Mauri, que estão entre os primeiros amigos que eu fiz na Podosfera. São família, a gente tá junto, a gente é irmão mesmo, a ponto de eu fui o sacerdote do casamento do Mauri. Então, que legal. Eu casei o Mauri na minha qualidade sacerdotal, eu fiz a união dele com a Carol. São amigos queridos, que têm uma experiência também de ter
começado como ouvintes, depois produtores, abriram uma empresa e eles têm uma experiência muito grande do tanto que essa empresa diversificou no audiovisual. Eles criaram também o Game Corporativo, que é uma gamificação para empresas, que é muito legal essa experiência do Game Corporativo, que eu acho que trazer essa experiência deles aqui vai auxiliar demais também, vai acrescentar demais também aqui. Então, Tato e Mauri como dupla, tem que ter os dois juntos. Tem que ser juntos. Que eles são ali a dupla invencível. E meu sócio Gabriel Tuller. Tato, Mauri e Gabriel estão convidados, quero vocês aqui. Aí sim. E aí, inclusive, eu vou abrir aqui uma história que é o seguinte. Léo vem através de uma indicação... O Podão, né? Do Podão, que falou, quem que você quer aqui? Ele falou, eu quero o Léo Lopes. Mas ele falou que ia estar junto. Cadê Podão aqui? Cadê Podão? Ele falou, nesse dia, inclusive, eu quero estar junto. Ele não veio. Cadê Não, Podão? eu falei Podão, com ele. Puxa vida. Mas ele tá todo enrolado. Não, ele tá agora com o prêmio e tal. MPB, Sim. Aí... Agradeço a deferência, Podão, tamo junto. Léo me liga, fala, eu topo. Aí eu... ué. Eu topo? Eu pensando, putz, o que o Léo tá topando que eu não lembro mais? Foi. Aí ele falou, não, o Podão falou que quer que eu vá, eu vou. Eu falei, putz, maravilhoso. Eu acabei de ouvir o programa, eu mandei um WhatsApp, falei assim, convite aceito, né? Convite aceito, eu falei, isso. Do quê? Aí eu fui entender o que era, porra. Prazer, obrigado, Podão. Vai que que o Podão faz a recomendação e você acha que é uma péssima recomendação? Então eu vou tomar eu vou tomar aqui a minha iniciativa, pô. E vamos lá, onde encontramos Léo Lopes? @Léo Radiofobia, não tem jeito, em né? Todos os lugares da internet. E radiofobia.com.br, a empresa, cursodepodcast.com.br, o curso. Então, lá eu tô disponível. Se você mandar um WhatsApp para o atendimento da empresa, sou eu mesmo que vou te atender. Né? Hoje eu consegui delegar para os meninos a edição e puxar para mim a parte do atendimento. Então, hoje eu fico na edição, na parte de gerenciamento, revisão final, checagem final. O próprio Nerdcast é um programa que praticamente eu não encosto já há vários anos. A minha equipe que faz, que edita, Thiago Miro, editando a parte de voz, decupagem, o Jeff na sonorização, Caneca de Mamicas também, o Du faz a decupagem, o Jeff faz a sonorização. Eu entro na quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, para fazer a conferência do Nerdcast já sonorizado, já para entregar. Então, hoje eu consegui, assim, delegar a parte da edição, né? Para os meninos, tem outros editores também, Lucas e tal, que trabalham com a gente, o próprio Gabriel também. E eu concentrei para mim a parte do atendimento, consigo dar um atendimento mais assertivo, mais personalizado, já diminuindo a quantidade de perguntas, chegando de uma maneira já mais eficiente. Então, se você entrar em contato lá, eu mesmo que vou te atender por sua conta e risco. Maravilha. Lézito, prazer, Ale, brigadão pela confiança, obrigado por esse tempo todo. E tamo junto, conta comigo sempre. Falou! Valeu! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.